Olá a todos, estamos aqui hoje para um dos projetos que eu particularmente acho mais interessante, que é o Observatório da Arbitragem. A ideia por trás do projeto é entrevistar pessoas que construíram a arbitragem ao longo desses 26 anos da lei, e a gente está aqui hoje com o Eduardo Grebler, que eu vou poupar a todos de ler o currículo dele, mas está aqui na descrição do vídeo, o link do escritório dele e tudo mais, e todas as coisas. Só vou dizer o mais importante, que ele é advogado, formado pela Federal de Minas Gerais. Então, estamos aqui com um amigo mineiro. Eu acho que isso é a parte mais importante do currículo dele. Eduardo, sem muita enrolação, eu queria já te perguntar o seguinte. Você se formou em 71. Conta pra gente, o nosso público aqui é bastante variado, tá? Tem desde pessoas que estão começando até pessoas consagradas, amigos seus que já te conhecem. Quem vai assistir aqui é bastante variado. Então, assim, você se formou em 71. E como é que foi o início dessa sua carreira? Lauro, uma palavrinha só antes de responder a sua pergunta. Naturalmente, eu te agradeço muito por ter me convidado para participar do Observatório, que eu já acompanho há algum tempo e acho que, de fato, é um dos seus projetos assim, mais interessantes e tem muito valor para a formação mesmo da cultura de arbitragem aí no nosso país. Entrando na resposta à sua pergunta, eu formei, de fato, em 1971, já se vão aí muitas décadas, e antes mesmo de formar, isso era muito comum naquele momento, a gente trabalhava como solicitador acadêmico, era a expressão que usava, mas que equivale hoje em dia ao papel do estagiário. Eu comecei já em 68, e, como estudante, fui aprendendo a observar o que acontecia na prática da advocacia. O escritório que eu estagiei era focado em direito civil, comercial e tributário, que eram as especialidades mais comuns naquela altura. E me valeu muito, porque ali eu vi que a minha escolha pela advocacia tinha sido a escolha correta. Eu, de fato, me identifiquei muito bem com a advocacia, e especialmente a advocacia liberal. Entendi. Quando você fala advocacia liberal, eu, como todo mundo sabe, eu não sou advogado, então eu me permito perguntas mais estúpidas, assim, essa é uma delas. Quando você fala advocacia liberal, o que quer dizer isso exatamente? É comum a gente diferenciar a advocacia liberal, que é a advocacia de escritório, e o exercício da advocacia no âmbito ou do setor público ou das empresas, o setor privado, porém, vamos dizer, voltado exclusivamente para um cliente só, que é a empresa da qual você é o funcionário, o empregado. A advocacia liberal é essa que nos dá autonomia de atender uma variedade enorme de situações, clientes, variados setores da economia, e isso, de fato, para mim, foi um desafio que me motivou muitíssimo. Embora eu tenha tido uma passagem, não muito longa, mas tive uma passagem como advogado interno de uma empresa de grande porte, e que também me valeu muito, mas a minha vocação mesmo é para a advocacia liberal. Legal. E com a arbitragem, qual foi o seu primeiro contato? Você tem um viés do direito internacional também? Isso teve uma relação ou isso se deu de forma individual, cada uma das coisas? Teve relação, e foi vamos dizer assim, uma marcha, né? Uma evolução que foi acontecendo sem planejamento. Essas coisas nas nossas vidas acontecem um pouco de improviso, mas o que aconteceu é que, nesse período de 75 até o início da década de 80, foi justamente quando eu trabalhei numa empresa que era uma construtora pioneira na exportação de serviços. Tinha obras na África, na América Latina, no Oriente Médio, e eu, como jovem, super jovem advogado, fui jogado, né, lançado numa situação que me obrigava a ter contato com todas essas relações contratuais que envolviam contrato de construção, contrato de fornecimento de equipamentos de grande porte, contrato de consórcio, uma variedade de situações
internacionais. Eu tinha tido, naturalmente, o aprendizado básico do direito internacional no plano teórico, mas na prática, muito pouca gente tinha oportunidade de trabalhar com o direito internacional aplicado, mais ainda fora do Rio e de São Paulo, que eram, naquele momento, os centros que, de certa maneira, monopolizavam a atividade de direito internacional no Brasil. Eu, aqui em Minas Gerais, tinha mais dificuldade de ter acesso a isso, mas, circunstancialmente, a empresa era originária daqui, e, com isso, eu tive essa oportunidade. Quando comecei a lidar com esses contratos internacionais, obviamente, me chamou a atenção o fato de que, em todos eles, eu diria que 100%, se não 100%, 99% desses contratos, continham cláusula de arbitragem. E isso me despertou uma curiosidade inicial. Por que esses contratos internacionais não se submetem à forma tradicional, né, de buscar ação jurisdicional nos foros judiciais dos países onde as coisas estão acontecendo, os conflitos estão acontecendo? E aí eu comecei a conhecer o porquê da adoção da arbitragem nos contratos internacionais predominantemente. Nesse setor de construção, obra, engenharia, né, relações contratuais internacionais, os prestadores de serviço eram, na sua maior parte, empresas dos países desenvolvidos, né, do primeiro mundo, e essas empresas não tinham nenhuma confiança no judiciário dos países, vamos dizer assim, naquela altura se chamava os países subdesenvolvidos, depois o apelido melhorou para países em desenvolvimento, e hoje a gente chama de países emergentes. Mas, no fundo, é isso aí, são os países que não acompanharam a mesma cadência de desenvolvimento dos países do norte. Então, essas empresas não admitiam se submeter ao Poder Judiciário local, e aí a solução, naturalmente, era a solução por arbitragem, que foi também muito prestigiada e muito homologada pelo Banco Mundial e outras instituições de fomento ao desenvolvimento. E aí foi o meu primeiro contato com a arbitragem. Daí em diante, eu não parei mais de estudar a arbitragem, praticar a arbitragem, enfim, mergulhar nesse assunto, do qual eu estou, portanto, mais ou menos há uns 35 anos, talvez até um pouco mais. Ou seja, são situações pré a lei de arbitragem no Brasil, ou seja, ainda num momento que pouquíssima gente... A gente já entrevistou outras pessoas aqui dessa mesma safra de advogados e também histórias de pré-arbitragem, né? E por falar nessas pessoas, numa conversa informal que a gente teve, você mencionou que conheceu o professor Petrônio Muniz, né? E para ficar registrado, assim, para quem não teve a oportunidade de conhecer, qual que é a importância que você reputa ele na arbitragem no Brasil? Olha, o doutor Petrônio foi um dos meus primeiros interlocutores em matéria de arbitragem. Embora, como você acabou de pontuar, eu já tinha sido lançado no assunto de arbitragem fora do contexto brasileiro, o meu interesse por isso me fez também lidar com esse assunto no plano interno. Por volta aí de 1977, 78, aliás, 1997, 98, já estavam acontecendo, e o doutor Petrônio foi o meu, diria assim, o meu modelo em matéria de desenvolvimento da arbitragem no plano interno. Ele era uma pessoa muito afável, muito sensata, mas com um dinamismo também muito forte. E, como todo mundo sabe, ele recebeu esse encargo, né, do vice-presidente Marco Maciel, que, como ele era também pernambucano, de coordenar a operação, essa operação que foi apelidada de Operação Arbiter, que consistia basicamente em fazer nascer uma norma legal de arbitragem no Brasil, nivelada com as legislações de outros países que já eram mais tradicionalmente usuários da arbitragem. E o doutor Petrônio coordenou esse grupo, que era composto basicamente por
jovens advogados naquela altura, né? Foi o Carmona, a Selma e o Pedro Batista Martins, e conseguiu fazer isso realmente com muito sucesso, usando não apenas os conhecimentos dele, mas a maneira de ser. Eu acho que, acima de tudo, o Dr. Petrônio era um harmonizador. E ele conseguiu superar inúmeras dificuldades, pode imaginar que eram dificuldades, resistências muito fortes por parte da comunidade jurídica, por parte do Congresso, em relação a essa coisa nova, né, muito suspeita, vista como sendo uma coisa suspeita naquela altura, que era uma justiça privada, uma justiça fora do Poder Judiciário. E de fato, o doutor Petrônio foi, em grande parte, responsável pelo nascimento, né, desse instituto no nosso contexto brasileiro. Eu acho que a nossa comunidade deve muito a ele. De fato, foi um grande valor para o Instituto da Arbitragem no Brasil. O advogado que se interessa por arbitragem hoje, que conselho você daria? Você deve receber essa pergunta no seu escritório aí, mas na faculdade e tudo mais, mas eu vou precisar ter a resposta pronta, mas eu queria ouvir também. Claro, essa é uma curiosidade constante na mente das pessoas, dos advogados jovens, daqueles que ainda estão procurando os seus rumos. É importante diferenciar aí, Lauro, os dois caminhos, né, que são relativamente paralelos e até se cruzam de vez em quando, mas cada um deles tem uma característica própria, que é a atuação como advogado em arbitragem e a atuação como árbitro em procedimentos arbitrais. Falando primeiro da atuação como advogado em arbitragem, que é o caminho mais aberto, né, para os advogados mais jovens. Em relação a este trajeto, essa trajetória de advogado em arbitragem, é preciso, certamente, conhecer os elementos diferenciais que a arbitragem tem em relação ao Poder Judiciário. Muita gente acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Nesse caminho, o advogado jovem precisa, primeiro, conhecer direito material, vamos dizer assim, o direito civil, o direito empresarial, o direito dos contratos, o direito dos negócios. A matéria em si é de fundamental importância ter um bom domínio. Muitos até se iludem de achar que se dedicarem profundamente ao estudo do processo arbitral, que isso já lhes iria conferir um domínio, não é, sobre o tema. Não, a arbitragem é sobre matéria substantiva. Portanto, é preciso ter muito interesse e muita dedicação ao conhecimento do direito material. Bem, mas além disso, é preciso também conhecer as peculiaridades do procedimento arbitral, que tem paralelos com o direito processual civil, mas tem elementos também diferenciais que precisam ser percebidos e precisam ser preservados. Neste caminho, o advogado precisa ter consciência de que existem algumas atitudes em arbitragem que são diferentes das atitudes que o advogado adota no foro judicial. Essas atitudes têm a ver, naturalmente, não significa dizer que o advogado seja menos combativo. O advogado pode ser e deve ser um defensor ardoroso dos seus clientes, né? E ele não deve achar que a arbitragem é apenas uma dança de salão, de forma nenhuma. A arbitragem é um ambiente, né, de confrontação. Mas essa confrontação se passa de um modo diferente na arbitragem. E aí, é importante lembrar, que o jovem advogado se lembre, que toda aquela belicosidade que muitas vezes caracteriza o enfrentamento em juízo não é bem vista no ambiente arbitral. No ambiente arbitral se valoriza muito, além da postura controlada, da postura que tem uma calibragem certa entre ser
enérgico, mas ser também capaz de estabelecer diálogos, estabelecer pontes, e convencer o tribunal arbitral sem incutir nele a noção de agressividade. Então, esse é um traço, vamos dizer, de postura do advogado na arbitragem que se diferencia daquilo que normalmente a gente aprende no dia a dia do fórum. A outra questão que é de extrema relevância quando se trata desse assunto é que a arbitragem tem um interesse pela verdade, pela profundidade dos argumentos. Então, retórica, agressividade, repetições meramente de conhecimento, tentativa de demonstrar conhecimentos enfim, especiais com relação a determinados temas, a postura professoral não é muito bem recebida em arbitragem, não. Em arbitragem é preciso ter uma abordagem um pouco mais amistosa, chamemos assim, né, mesmo num ambiente de confrontação. O outro caminho, o outro viés, é o viés da atuação como árbitro. Neste, certamente, ele não está aberto muito ao início das carreiras dos advogados. É preciso ter alguma quilometragem, né, já percorrida para merecer a confiança das partes, dos advogados, como julgador de um conflito. Portanto, esse caminho ele se abre um pouco mais à frente no desenvolvimento profissional. Em relação a esse caminho, aí até com maior ênfase, a postura é particularmente controlada. O árbitro ele tem por dever ser equilibrado, ouvir as partes, dar oportunidade às partes de expressar seus pontos de vista, porém ele não pode ser um árbitro inerte. O árbitro, especialmente quando se trata do presidente de um tribunal arbitral, precisa exercer o domínio daquela atividade. Portanto, o direcionamento do que está acontecendo no desenrolar da arbitragem cabe ao tribunal, e muitas vezes o tribunal precisa exercer esse balizamento de como as coisas vão acontecer, ainda que isto possa não agradar totalmente as duas partes, mas o tribunal precisa exercer controle. Então, essa postura de exercer suavemente a sua autoridade é uma característica também muito própria do exercício da atividade na função de árbitro. Entendi. Aproveitando, então, que você tocou nesse tema, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Você já se viu na situação de num tribunal arbitral, atuando como árbitro, ou como coárbitro, como presidente, enfim, de ter que dar um direcionamento para um advogado, talvez um advogado que não seja... que acontece, um advogado que não é tão envolvido na arbitragem, que às vezes pega uma causa e vem com aquele cacuete, que eu já ouvi aqui algumas pessoas dizerem do judiciário e tal. Você já se viu nessa oportunidade, nessa situação? E o que você pensa disso? O árbitro tem, às vezes, que dar um freio de arrumação, digamos assim, na condução da audiência? Sem dúvida, isso acontece. Uma das qualidades, uma das virtudes que o árbitro tem que ter é paciência. A paciência é necessária, é preciso ser tolerante, é preciso, vamos dizer assim, elastecer um pouco mais a capacidade de ouvir coisas que não seriam apropriadas, não seriam adequadas, não seriam corretas, mas que a função de árbitro o obriga a ter essa tolerância maior. Há pontos, entretanto, que às vezes são ultrapassados, há limites que são ultrapassados. E aí cabe ao tribunal, sempre com maior ênfase na pessoa do presidente, mas isso não exclui também os coárbitros de exercerem esse papel, de recolocar as coisas nos trilhos, né? Fazendo ver ao advogado que estivesse excedendo que naquele ambiente não é essa a forma adequada. Sempre com muita atenção ao fato de que essas intervenções
não podem ser confundidas com antagonismo do árbitro em relação àquela parte. Muitas vezes isso poderia virar um argumento até para alegação de parcialidade, alegação de uma predisposição negativa do árbitro frente àquele advogado. Então, tudo isso tem que ser dosado com muita, realmente, assim, com muito controle, com muita paciência. Entendi. E aí, agora, extrapolando isso um pouco, aproveitando a sua experiência internacional, você é um dos 4 membros brasileiros da Corte Permanente de Haia, participa de algumas outras instituições, International Arbitration Institute e muitas outras. Você percebe que existe uma característica específica da arbitragem brasileira, ou você acha que a arbitragem como um todo é uma coisa mais homogênea, assim, ou tem uma tropicalização da arbitragem? No Brasil, a arbitragem é mais assim, e no mundo, em geral, Você percebe isso? Não, eu diria que não de maneira notável, não de maneira que possa caracterizar a arbitragem brasileira em oposição à arbitragem praticada em outros países. Eu acho que a arbitragem tem uma característica interessante, que ela é, em si mesma, uma oportunidade de homogeneização. As comunicações entre arbitralistas no plano internacional é permanente, é constante. Nada que acontece no Brasil é ignorado em outras partes do mundo e vice-versa. Nós aqui sabemos todas as evoluções que se passam nos foros em que a arbitragem já se desenvolveu, e até muito antes do desenvolvimento da arbitragem brasileira. Mas, no momento, a arbitragem brasileira não fica nada a dever à arbitragem desenvolvida nos centros internacionais de maior renome, vamos dizer assim. Nós temos um nível de domínio técnico do Instituto da Arbitragem, de domínio intelectual, de produção de conhecimentos a respeito de arbitragem. Temos presença em foros internacionais, não apenas na Corte Permanente de Arbitragem, mas em inúmeros outros organismos em que a presença brasileira é muito bem-vinda e muito reconhecida. O que você poderia, talvez, apontar como traço característico da arbitragem no Brasil é uma afeição que, no meu ponto de vista, é talvez um pouco excessiva, uma afeição pelo princípio do devido processo legal. Não que ele não mereça esse prestígio, mas tudo tem, vamos dizer, dosagens, né, que podem tornar o uso excessivo de um princípio acaba por ser prejudicial ao próprio desenvolvimento da arbitragem. Eu acho que o árbitro brasileiro tem um pouco dessa afeição excessiva ao devido processo legal, o que faz com que o processo arbitral, muitas vezes, se alongue muito, desça a minúcias procedimentais que um tribunal mais ágil, e eu vejo isso acontecer em tribunais formados em países estrangeiros, provavelmente não daria tanta atenção a aspectos que são aspectos menores, mas os árbitros brasileiros têm realmente muita preocupação de que isso possa ser utilizado como um fator depois de anulação da sentença arbitral. Mas isso é uma questão, de fato, que é uma evolução da cultura da arbitragem. Mais e mais arbitragens, mais e mais experiências acabam fazendo com que os árbitros percebam que existe uma missão que precisa ser cumprida, bem cumprida em tempo oportuno. Ela não será bem cumprida se ela levar 5 anos. Portanto, é preciso fazer com que as coisas caminhem para frente, né? É mais ou menos o que eu percebo de um ligeiro traço diferencial na maneira como nós lidamos com o processo arbitral. Quanto ao mais, a performance dos árbitros, o conhecimento, a qualidade dos laudos, a qualidade das sentenças arbitrais, não estamos em nada para trás no contexto da arbitragem no resto do mundo. Acho até que nós fazemos parte do grupo que lidera o desenvolvimento da arbitragem hoje em dia.
Não, não, assim, vou até dar um pitaco aqui. A gente que organiza eventos em diferentes lugares e com diferentes plataformas, né, em inglês, espanhol, e talvez pessoas como o Eduardo, a Selma, o Carmona não percebam, mas a admiração que os estrangeiros têm pela arbitragem no Brasil é enorme. E a gente percebe isso muito quando a gente interage com eles e tal. Então, assim, é uma coisa que facilitou muito. Quando a gente convida, todos têm uma reverência e um respeito. Ou seja, o Brasil é uma referência. Isso, principalmente para quem for jovem e estiver nos assistindo, é uma área interessante nesse aspecto. E aí, voltando um pouco. Pode falar, desculpa. Não, eu dizia, é ótimo ouvir isso. Porque eu sou um observador externo privilegiado, então eu consigo ver. Voltando um pouco nesse assunto que você falou desse apego ao processo e tal, a gente passou por um cenário que aparentemente deu uma amainada agora, de algumas anulatórias com muito alarde na imprensa, e às vezes com alarde, alguns suspeitam de coordenado ou não, mas o que importa é, por algum momento criou-se uma impressão, ou forjou-se uma impressão, de que as arbitragens estavam sendo anuladas e tal, e tal, e tal. Isso já está mais ou menos pacificado, acho que as pesquisas do Arbipedia, a própria pesquisa da professora Selma Lemes, que a gente publica aqui pelo canal Arbitragem também, mostra que não é bem assim, que é um número muito pequeno frente à quantidade de arbitragens, elas só ganham muito destaque na empresa. Você acha que esse movimento, ele de alguma forma atrapalha um pouco nesse apego, ou seja, aumenta o apego dos árbitros a essa questão do código de processo e das coisas? Bem, Lauro, primeiro sobre a primeira colocação que você acaba de dizer, que existe talvez um certo alarde, não é, em relação à possível anulação de sentenças arbitrais, eu vejo isso, francamente, como, às vezes, um fruto de um certo sensacionalismo, né, da mídia, porque não existe estatística válida, nenhuma estatística válida, de qual é a correlação entre o número de arbitragens que transcorrem no país e o número de sentenças anuladas. Simplesmente porque são milhares e milhares de procedimentos arbitrais dos quais a mídia sequer tem conhecimento. Sim. O que se pode dizer é que o bom senso mostra que a arbitragem cresceu, né? O número de procedimentos cresceu. Então, há uma correlação irrecusável entre o número de arbitragens, que é maior, e o número de sentenças anuladas, que também vai acompanhar essa curva de crescimento. Mas não é possível estabelecer essa correlação de maneira estatística. Então, nós estamos aqui no terreno especulativo, meramente especulativo. O que acontece com relação à busca de anulação de sentenças arbitrais é que elas, às vezes, acontecem de forma até aventureira, né? Porque a parte que perde, não tendo mais para onde recorrer, não lhe resta outro caminho, a não ser tentar anular a sentença arbitral. Isso é um dado de realidade. E a esse propósito, até eu acho que vale comentar que a falta de uma instância recursal na arbitragem é, em boa parte, responsável por esse movimento de crescimento da busca de anulações. E eu tenho já há alguns anos sido, agora, francamente minoritário, mas eu tenho defendido com muita ênfase a validade de se estabelecer instância recursal dentro do sistema arbitral, não fora. Exatamente, para que não se busque anulação de sentença arbitral fora do sistema, eu enxergo como perfeitamente viável a criação de uma segunda instância arbitral, uma instância recursal, na mesma Câmara, na mesma instituição em que a sentença, digamos assim, de primeiro grau for proferida. Claro que precisa ter bastante cuidado e construir isso com inteligência para que a segunda instância não vire um sucedâneo de recursos procrastinatórios e coisas dessa ordem. Mas, olhando um pouco com o chapéu de advogado, o advogado que perde uma demanda arbitral e que não reconhece
uma boa sentença, reconhece uma sentença com deficiências, é muito frustrante não poder recorrer a lugar nenhum para buscar uma correção daquilo que o advogado considera um erro de fato ou erro de direito. Então, eu não tenho nenhum receio, nenhum temor de que a arbitragem possa ser desfigurada ou possa sofrer nenhum processo assim erosivo pelo simples fato de se estabelecer uma segunda instância arbitral. Eu acho que esse crescimento das tentativas de anulação tem um pouco essa origem também. Mas temos que lembrar que tem, de fato, né, previsão na lei para ações anulatórias de sentença arbitral quando o procedimento sofrer alguma violação, né, os postulados básicos do procedimento forem violados pelo tribunal arbitral. Então, não é nada estranhável que se busque anular aquilo que a parte ou os seus advogados entende que tenha sido uma violação do devido processo legal, ou alguma outra violação na evolução processual do caso. Então, é assim que eu vejo. Não me aterrorizo com ações anulatórias. Elas existem, vão continuar a existir, estão previstas em lei, para isso que elas foram previstas. Os exageros talvez aconteçam, mas eu acho que se em algum momento, a exemplo de instituições estrangeiras que já estão adotando a segunda instância arbitral, desde que com o consentimento das partes, né, no início do procedimento, se este caminho for aplicado, for abraçado por instituições arbitrais brasileiras, eu acho que isso vai ser um avanço para o desenvolvimento da arbitragem e vai ser, de certa maneira, um atenuador da busca de anulações, porque a necessidade da revisão que a parte e o advogado sentem será atendida pela via do recurso. Entendi. Poxa, essa sua fala sozinha dá uma outra conversa de mais 1h30. Então eu vou me conter a não fazer um monte de perguntas, que eu quero rasgar nossas perguntas aqui e começar a perguntar só disso. Mas a gente vai voltar a falar disso em algum momento. Aqui a gente sempre tenta um pouco ampliar a discussão. E principalmente quando a gente consegue ter o tempo de advogados experientes como você e tudo mais. Como que você enxerga o ADR, os métodos alternativos adequados, cada um usa um termo, de resolução de conflitos, no geral, assim, agora uma visão mais ampla disso, até aproveitando a experiência de quem já sentou do lado da empresa também e tal, e está aí há tanto tempo. Como que você enxerga isso de maneira geral? Veja, um primeiro comentário sobre a questão terminológica, né? Eu não compreendo muito bem essa expressão métodos adequados, porque a arbitragem, mediação, negociação ou o confronto judicial, eles podem ser mais ou menos adequados a depender de cada caso. Então, não existe um carimbo único de que composição, métodos autocompositivos sejam sempre adequados ou que o caminho judicial seja sempre inadequado. Então, eu procuro evitar o uso dessa expressão. Para mim, faz sentido dizer a solução judicial e a solução extrajudicial. A solução extrajudicial pode ser pela via da arbitragem, pode ser pela via da mediação e talvez até algumas variantes aí combinando elementos de um e de outro. Quero te dizer que no início da minha atuação como protagonista em arbitragem, isso foi aí de 98, 99, até enquanto eu presidi a Camarb, em 2006, eu mesmo tinha bastante dúvida e até uma certa resistência com relação à mediação e aos métodos que não fossem exclusivamente da arbitragem, porque eu identificava na arbitragem a executoriedade da sentença, que não era possível assegurar nos outros métodos. Eu vi, então, bastante ceticismo falar em mediação como fórmula de resolução de conflitos, né, de natureza econômica, natureza comercial,
por essa fragilidade. Anos mais tarde, depois de ter percorrido o caminho que se abriu e de ter tido experiências inúmeras em procedimentos arbitrais, que também me mostraram que nem tudo é perfeito na vida, nem tudo é perfeito na arbitragem. Existem situações frustrantes, né, em termos de prazos, em termos de eficiência, em termos de acertos ou desacertos. Isso não é, uma arbitragem não é imune a esse tipo de falhas. Depois de ter vivenciado essas experiências, eu passei a ser um pouco mais permeável à ideia de que, antes de chegar a esse passo da arbitragem, quem sabe não seria interessante, bom, percorrer um caminho prévio da mediação. E, desse momento em diante, aí talvez eu situaria isso em torno de 2008, eu passei a defender a mediação como um método absolutamente legítimo e válido de solução de determinado tipo de conflitos. Continuo cético se você disser que você vai tentar fazer uma mediação num caso de inadimplência manifesta, intencional, movida por má fé, coisas do gênero. A mediação passa a ser uma coisa inútil, que vai consumir mais tempo e não vai levar a nenhum resultado. Mas a maioria dos casos não tem esse perfil tão agudo de má fé, ou de má intenção, ou de inadimplência deliberada. A grande maioria dos casos se situa na zona cinzenta, em que se trata de uma inadimplência ou circunstancial, ou até uma não inadimplência, quer dizer, a parte não se considera inadimplente, porque entende que a sua conduta foi motivada, originária de algum fato que fosse escusá-la, né, da inadimplência. Então, para esse grupo, que eu vejo como o grupo da maioria dos casos, a mediação pode caber, sim, pode caber bem. Ao invés de ser um método apenas assim, psicológico, como eu achava lá no início, o mediador deve ser um psicólogo, alguém que consegue quebrar resistências de atitudes. Não, a mediação é uma técnica de construir consensos, né, de separar e valorar os elementos de uma disputa e segregar quais são os elementos essenciais, quais são os não essenciais, e, com isso, abrir um caminho para a convergência das partes. Isso é perfeitamente válido nesse tipo de conflitos em que não exista uma intenção deliberada de inadimplir. Então, em resumo, hoje, acho que a mediação tem o seu lugar muito adequado nas relações empresariais, relações contratuais entre as empresas. A imprevisibilidade da pandemia, eu acho que foi um acelerador disso, né? Porque aconteceram coisas que nenhuma das partes podia prever e que a solução não era tão, enfim. E aí uma pergunta mais polêmica, assim, também aproveitando anos de janela, você acha que existe, que eu já ouvi isso de várias pessoas, o brasileiro é muito litigante. Você acha que o brasileiro é muito litigante, que o advogado brasileiro é muito litigante, ou que o advogado brasileiro e o brasileiro são todos muito litigantes, e por isso que talvez a mediação tenha uma certa resistência? De forma nenhuma. Eu não vejo que o brasileiro, o advogado brasileiro, seja mais ou menos litigante do que advogados em outras partes do mundo. Não vou citar exemplos, mas são inúmeros países que têm uma cultura do litígio até muito mais acentuada do que a brasileira. Evidentemente que os advogados brasileiros, ainda muito impregnados do posicionamento adversarial, né, do combate no judiciário, transplantam essa atitude também, né, para a solução em arbitragem e às vezes são céticos com relação à mediação, porque não querem nem experimentar, não acreditam na efetividade da mediação. Mas eu não acho que esse seja um traço
da cultura, do caráter brasileiro em comparação com outros advogados de outros países e de outras culturas. Eu acho que isso ocorre no mundo inteiro, né, no mundo civilizado. O advogado tem um traço do seu ofício que é irrecusável. Ele defende o seu cliente. E a defesa do cliente não se faz sempre de uma maneira muito, como é que eu diria assim, não enérgica. É preciso, às vezes, ter energia, assertividade, né, para cumprir bem a tarefa de defensor. Mas acho que, sinceramente, não vejo que isso seja, em si, um prejuízo para adotar-se métodos de natureza autocompositiva, inclusive da mediação. Agora, indo um pouco mais para o procedimento mesmo arbitral e discussões que são bastante comuns, a gente aqui no canal organizou, acho que já está na 3ª temporada, entrevistas com diretores jurídicos de empresa. Ouvindo a parte da parte, ouvindo o cliente da arbitragem em última instância, né? E um tema que sempre a gente levanta nessas entrevistas é o sigilo. Olha, o quão sigilo é importante para você? E a gente mais ou menos concluiu aqui, de forma empírica, sem nenhuma, que é aquilo que eu já ouvi de alguns. Todos querem que o sigilo seja levantado, menos o do caso deles. Você, como um praticante que já está... O que você acha que é uma tendência aumentar essa transparência das sentenças, com todos aqueles cuidados, tirando dados, tal? Ou você acha que isso é uma característica da arbitragem, assim que vai ficar e não tem que mudar muito isso? Bem, eu vou lhe dizer qual é o meu pensamento a respeito, pode ou não coincidir com de advogados de empresas, ou alguns deles. Eu sou francamente favorável à abertura a mais completa possível de informações a respeito das decisões tomadas em procedimentos arbitrais. Não acho que seja necessário fazer escancarar o procedimento com todos os detalhes do seu desenrolar. Mas as decisões, as sentenças arbitrais, aquilo que é o direito dito, pronunciado por quem foi escolhido pelas partes para pronunciá-lo, é de um interesse que vai além do interesse das próprias partes envolvidas. Na verdade, a própria sociedade se beneficia do conhecimento, porque, ao proferir uma sentença, o tribunal arbitral estabelece padrões, assim como o judiciário estabelece padrões, mas que são cristalizados em jurisprudência, que é tornada pública. No tribunal arbitral também há padrões, e cada vez mais, atuando como árbitro, eu mais me convenço que a arbitragem é uma grande formadora de padrões de conduta empresarial. A sociedade tem interesse em conhecer esse padrão que a arbitragem promove e estabelece. Portanto, não vejo que o sigilo beneficie em nada a esse interesse que vai além do interesse das próprias partes envolvidas. Não vejo que as partes tenham, assim, motivos extraordinários para manter sigilo em relação àquilo que foi a decisão proferida, exceção feita, óbvio, aquilo que diz respeito à intimidade de pessoas e a questões muito especiais, como, por exemplo, podemos dizer, a propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual, ela, se for revelada, ela pode ser facilmente apropriada por terceiros. Então, com essas reservas, mais ou menos óbvias, eu sou francamente favorável ao full disclosure da decisão dos árbitros e do nome dos árbitros e de como é a visão daquele tribunal ou daqueles tribunais a respeito das controvérsias que foram submetidas. Aqui é inevitável lembrar daquele aforismo, né, muito citado aí: a luz do sol é o melhor antisséptico, vamos dizer assim, melhor desinfetante. Né? Ele dá clareza e evita
que coisas aconteçam entre quatro paredes que, se fossem reveladas, provavelmente não aconteceriam. Na esteira dessa sua resposta, recentemente teve um movimento, algumas propostas de regular a arbitragem, tá? Enfim, todas elas amplamente discutidas, mas uma das críticas que a arbitragem sofre, por vezes, de pessoas que não têm um conhecimento total e tal, é dos grupos se repetirem, dos tribunais arbitrais se repetirem, das pessoas serem sempre as mesmas e tudo mais, e a questão dos papéis diferentes, ou seja, um dia você é árbitro, no outro você é advogado, então, e apesar disso conter uma certa falta de conhecimento de quem está bem no meio mesmo, o quanto você acha que em alguma medida, essa crítica é válida? Inclui aí a questão de quantidade de arbitragens que uma pessoa tem. Entendo. Olha, primeiro focalizando a questão do árbitro que funciona também como advogado, ou vice-versa, o advogado que funciona também como árbitro, ora ele é árbitro, ora ele é advogado. Essa crítica não me parece em nada procedente. Muito ao contrário. O que se busca num árbitro, quando não se quer ir ao judiciário por razões diversas, o que se busca num árbitro é conhecimento jurídico, não apenas abstrato, mas prático, aplicado, vivenciado no seu dia a dia, e a experiência que a maturidade proporciona, né, que o passar dos anos proporciona ao profissional. Eu acho que a combinação de ser árbitro e ser advogado é a melhor forma de oferecer às partes essa combinação. A experiência de quem vê no seu escritório os litígios acontecerem, as razões, a boa-fé ou a má-fé em funcionamento, e a experiência que ele adquire com isso, e mais seu conhecimento técnico-jurídico, é que vão conferir a ele a qualidade que as partes desejam encontrar. Não vejo nenhum prejuízo na arbitragem oriundo dessa associação de experiências de advogado e de árbitro. Acho que fazer a arbitragem ser uma espécie assim de foro reservado apenas a pessoas que já não advogam, que deixaram de ser advogados e que se dedicam exclusivamente à função de árbitro, não é benéfico, não é a melhor solução. Primeiro porque o advogado que deixa de ter o contato com o dia a dia, ele tende a ter uma posição, às vezes, um pouco mais crítica da realidade. Ele se afasta da realidade. E, muitas vezes, isso o leva a perder um pouco o pé das situações que a vida real oferece. Outra distorção possível é que essa concentração de árbitros apenas como árbitros, isso gera, inevitavelmente, uma espécie assim, de espírito de corpo, uma espécie de fraternidade, não é? Pode chamar assim, algo que é um grupo fechado. E grupos fechados não são benéficos, em geral, né, para as funções que envolvem interesses econômicos. Eu não vejo isso como um movimento nem necessário e nem mesmo positivo para a arbitragem. Agora, evoluindo na outra faceta da sua pergunta, a questão do grupo ser repetitivo, sempre o mesmo. Aí, eu acho que as instituições de arbitragem têm um papel importante a desempenhar, porque o que a gente vê é as instituições, de certa maneira, fomentarem esse tipo de situação com grupos menores, com grupos que são os mesmos, ou se repetem com muita frequência em todas as instituições de arbitragem, todas as câmaras de arbitragem. Eu acho que aí sim existe alguma coisa que pode melhorar.
quantos advogados qualificados e aptos a funcionar como árbitro existem no Brasil? Milhares e milhares e milhares. Não se trata de um grupo pequeno de pessoas privilegiadas que detêm um conhecimento que ninguém mais tem. Nós estamos falando de pessoas que tenham a experiência do conhecimento jurídico, a maturidade pessoal e profissional e o desejo, que eu acho que muitos dos advogados têm, gostariam de ter, de exercer a oportunidade de dizer o direito, de fazer o direito. Então, não faltam árbitros no Brasil. Falta uma organização, e as câmaras de arbitragem têm aí um grande espaço para aprimorar isso. Falta uma organização que proporcione uma amplitude maior do leque de opções. Eu acho que o leque de opções não é pequeno, mas ele está sendo tratado como se fosse. Né? É assim que eu vejo. Eu acho que tem perfeitas condições das arbitragens serem feitas por múltiplos profissionais, alguns dos quais não têm tido oportunidade, né, de serem selecionados, porque não fazem parte das listas de árbitros, ou porque as instituições, de alguma maneira, direcionam as escolhas para um grupo menor. A questão do número de arbitragens que cada um aceita, eu tenho algumas preocupações, sim, com relação a isso. Eu acho que as limitações humanas são inegáveis. Não há uma possibilidade de um árbitro se dedicar com a mesma profundidade, com o mesmo interesse, não há tempo suficiente para isso, se ele vai além da sua capacidade, além do número razoável, um número viável de arbitragens em andamento. Aí o que pode ocorrer é terceirização da função de árbitro, que também não é uma solução muito boa. Não arriscaria dizer quantas arbitragens cada um deve ter, porque... Eu nem te perguntaria isso em hipótese nenhuma. Sim. Mas eu acho que o bom senso de cada um lhe permite dizer, bom, eu consigo chegar até um limite tal. Acima disso, é óbvio que eu não vou dar conta. Eu acho que isso já responde a outra pergunta, que assim, então isso também não pode ser regulado, não pode vir de uma lei, um árbitro não pode ter mais do que 10, 20, X, ou seja, o número que seja arbitragens. Né? Isso parece realmente um pouco uma piada, né? Porque não há justificativa possível para o número 10. Por que não 12? Por que não 15? Por que não 5? Passa a ser um exercício lotérico. Isso não faz sentido nenhum. Eu acho que é importante pontuar isso, sem querer direcionar a sua resposta, porque são coisas distintas. Uma coisa é achar que uma pessoa não tem a capacidade de ter tantas arbitragens, outra coisa é concordar com que isso seja regulado e tudo mais. Eu acho que essa é... Desculpe, só para um comentário adicional que eu acho relevante fazer. Regular via legislação me parece aberrante. Mas nada impede que as instituições de arbitragem exerçam alguma supervisão sobre essas eventuais distorções quantitativas. No final da história a livre vontade das partes, então você não pode tentar deixar tudo isso tão regulado assim, que acho que pode atrapalhar. E aí uma última pergunta, mais difícil um pouco, qual que é a expectativa que você tem? Então, assim, a gente teve um momento bem atípico nos últimos 3, 4 anos, com uma pandemia, então, assim, muita coisa se rearranjou. Na própria arbitragem, a gente percebe hoje que a virtualização de parte do procedimento hoje é vista com mais naturalidade, isso tem um caráter econômico, até ambiental e tudo mais. Qual é a sua expectativa para o futuro da arbitragem no Brasil e, claro, podendo expandir também para a arbitragem como um todo? A mais otimista possível. Eu sou otimista com relação à expansão da arbitragem no Brasil. Acho que não vai ser diferente em outras partes do mundo, mas aqui, onde está mais próximo de nós, a gente enxerga as coisas com mais nitidez.
eu vejo um futuro de intensa atividade, né, nas arbitragens. Acho que o dinamismo próprio dos negócios cada vez mais vai demandar os valores que, a meu ver, são aqueles que realmente pesam, né, na adoção da arbitragem, que são a experiência do árbitro, a experiência profissional, não necessariamente como árbitro apenas, mas a experiência como advogado, como visão universal, né, das relações contratuais e dos conflitos. Esse é um dos valores essenciais. E o outro valor é a capacidade de desenvolver um procedimento de forma concentrada e não de forma diluída no meio de milhares e milhares de processos, como acontece no judiciário. Esses dois valores, muito mais do que sigilo, coisas que, a meu ver, são bastante relativas, mas esses dois valores são aqueles que as partes realmente buscam e precisam encontrar na arbitragem. Isso só tende a crescer. À medida que a economia é dinâmica, à medida que as relações, né, econômicas vão se desenvolvendo, a demanda para esse tipo de profissional é praticamente inesgotável. Então, eu vejo que a arbitragem deve seguir o seu caminho de desenvolvimento e de crescimento pelas próximas décadas, com muita certeza. Isto não quer dizer que tudo seja, não é, um mar de rosas. Tem melhorias a fazer. Tem melhorias. Esses pontos, alguns deles nós tocamos aqui, merecem, sim, né, uma visão crítica. A visão complacente, o autocomplacente, é muito ruim para o desenvolvimento do Instituto da Arbitragem. E, por vezes, eu percebo, né, essa autocomplacência acontecendo no nosso meio. Acho que isso não é bom. A visão precisa ser crítica, sim. E as eventuais distorções, algumas mais graves, outras menos, precisam ser endereçadas de uma maneira direta, honesta e desinteressada. E aí sim a arbitragem vai cada vez mais ter melhor aceitação. Não é possível agradar a todos sempre, né? Mesmo porque, pelo fato de nós estarmos numa situação de solucionar litígios que envolvem duas partes, uma delas sempre vai sair mais feliz do que a outra, e a parte que não sai feliz terá suas críticas a fazer. Mas isso tudo é parte do sistema, né? É um pouco fator humano. Quem perde não sai feliz, é parte da vida. Eduardo, eu poderia continuar aqui com 20 perguntas que eu pensei, mas a gente tenta manter isso dentro de aproximadamente 1 hora. Então, eu já estou pensando aqui a gente criar um outro modelo para uma outra conversa, para tocar em alguns pontos aqui super interessantes. Eu não tenho nem palavras para agradecer o tempo, ou seja, eu acho que a dimensão que essas entrevistas têm é enorme, porque elas atingem uma quantidade enorme de pessoas, como eu disse no começo, desde o seu colega, que te conhece muito bem, até uma pessoa que já ouviu falar de você e com isso consegue se aproximar. Então, do meu lado aqui, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Sei que foi uma dificuldade aí conseguir essa brecha na sua agenda, e queria te dar o espaço aí para se despedir, deixar suas palavras finais. E, do meu lado, muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço, Lau, você ter aberto essa possibilidade de eu expressar aqui para um público que eu não vejo o rosto de cada um, mas eu posso imaginar que aqui isso aí vai ser uma mescla de pessoas com experiência, sem experiência, pessoas que nunca ouviram falar de algumas das questões que nós suscitamos aqui, outros que terão opinião diametralmente oposta à minha. Isso ocorre, com certeza. Inúmeros eventos de arbitragem aos quais eu compareço, muitas vezes eu sinto que o que eu digo lá não corresponde ao pensamento da maioria. Mas isso não me desanima, de jeito algum. Não me desanima, porque eu acho que a polêmica é uma mola propulsora do avanço, né, das instituições. Te agradeço muito ter aberto esse espaço
Para mim também foi um prazer muito grande poder estar aqui conversando com você. Se você não me dissesse que você não é advogado, eu não diria, porque eu acho que tem um domínio absolutamente normal dos assuntos que estamos tratando, e fico muito satisfeito de poder colaborar com o Observatório da Arbitragem.